Olá, estamos aqui de volta com mais um encontro de geografia e o tema que nós vamos abordar agora trata das fontes de energia do Brasil ou no Brasil, né? Então, provável que vocês tenham assistido esta semana, né? O governo já ia anunciando uma mudança na tarifa de cobrança de energia elétrica, né? A gente vai passar a operar agora na bandeira vermelha, ou seja, os reservatórios de água, que é a nossa principal reserva e a nossa principal fonte de energia, estão com os níveis baixos e as chuvas que já deveriam ter ocorrido, como normalmente ocorre nesse período, ainda não aconteceram, né? Então, nós já começamos aqui apresentando um problema para que a gente possa entender, né? Claro que nós não temos apenas a água que gera hidroeletricidade como única fonte de energia, mas é aquele que a gente, digamos assim, está mais próximo porque é o que possibilita a chegada até as nossas casas da energia elétrica. Então a gente precisa entender como se formou a hidrografia ou como é composta a hidrografia brasileira. E a hidrografia, quando eu estou falando desse termo, eu estou falando de o conjunto de todas as reservas de água, sejam elas superficial, sejam elas subterrâneas, né, sejam elas artificiais, sejam elas naturais, que existem em um país, né? Então a hidrografia brasileira ela é composta por um grande número de rios, tendo em vista que o nosso país ele tem um território extenso. Alguns autores dizem que é um país de extensão territorial, continental, e naturalmente isso acaba gerando essa possibilidade e essa amplitude de termos grandes reservas de água, né? Então, naturalmente, nós temos no Brasil rios tanto de planalto como rios de planície. E nós sabemos, porque já vimos isso em outro encontro, e vocês já viram isso em sala, que os rios de planalto, aqueles rios que estão localizados em áreas de geografia e de terreno acidentado, é os que são responsáveis justamente por gerar hidroeletricidade, né? Porque tem uma correnteza de água maior e naturalmente fazem com que as turbinas das usinas hidrelétricas possam gerar uma maior quantidade de hidroeletricidade. Sabemos também que as hidroelétricas elas são artificiais, né? Elas não existiam lá desde sempre. Os rios onde elas são construídas já existiam e naturalmente são feitas barreiras para que essa água represada tanto possa abastecer, né, aquele local onde ela está localizado, mas também possa principalmente gerar energia. E o Brasil, ele é a maior parte da sua, grande maioria da sua energia elétrica é justamente produzida por isso, por essa fonte. As bacias do Brasil, elas, de modo geral, né, elas podem ser exorreicas, é quando elas estão desaguando diretamente no mar, né? Então a gente pode dar o exemplo aqui mais próximo, nosso rio Piranhas, Açu, né, que ele é barrado antes pela a barragem de Armando Ribeiro Gonçalves, mas que posteriormente ele vai até o Oceano Atlântico. Elas podem ser endorreicas, né, quando elas estão localizadas numa região de relevo mais rebaixado e naturalmente elas não chegam até o oceano. Elas podem alimentar algum lago, né, nas áreas depressivas. E as arreicas quando as águas acham-se privadas do escoamento superficial, né? Então ela não se prolonga por grandes extensões territoriais. Sim, ainda tem a criptorreica, que é aquela que vai gerar os lençóis freáticos, que é aquela grande quantidade de água que fica na área subterrânea e que após ser perfurados os poços a gente consegue obtê-las. Então aí a gente tem a cartografia que está mostrando no material quais são as principais bacias do Rio Grande do Sul e também do Brasil, né? A do Rio Grande do Sul porque a gente está se referindo a uma área onde a produção de energia é bem o sul do país de modo geral, né? Tem muitos rios de relevo e que acabam gerando sendo propício para a hidroeletricidade. Nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, tem sido construído bastantes barragens nesses estados. Então nós temos aí bacias, as grandes bacias, nós temos a bacia amazônica, nós temos a bacia do Rio São Francisco, que se divide em duas, nós temos do Rio Tocantins, Araguaia, nós temos a bacia do Rio Paraná, do Rio Uruguai, então são várias, né? São 16 ao todo e tem aquelas principais, né? Então tem algumas dessas que elas se destacam pela navegação, pois os rios não apresentam quedas de água, não apresentam relevo acidentado, o que naturalmente
acaba dificultando a produção de energia elétrica. Aqui na nossa região Nordeste, o Rio São Francisco, por exemplo, né, ele é um rio que ele é utilizado também em um certo trecho para a produção de energia elétrica e em outra parte ele é utilizado para navegação. Né? Então ele é um rio, como ele é bem extenso, então ele propicia esses dois tipos de atividades. Outras fontes que a gente tem também de produção de energia, a gente falou da produção hidroelétrica porque é a principal, mas a gente tem outras, né, que é a questão dos combustíveis fósseis, né, e aí a gente tem como principal exemplo o petróleo. Né? O petróleo no Brasil ele começou a ser explorado na primeira metade do século XX, sobretudo a partir de 1940, e as principais reservas encontram-se nos estados do Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Sergipe e Amazonas. Né? São os estados que mais produzem. E mais recentemente nós tivemos uma grande descoberta do pré-sal, que é uma plataforma, é uma área de petróleo que está abaixo da camada de sal, né? Muito profunda, e que por ser muito profunda ela demanda muitos recursos e muita utilização de maquinários e de todos os outros equipamentos para a sua extração, né? E que atualmente foi aberto no governo atual um processo para que empresas estrangeiras pudessem explorar, né? Então nós não sabemos até que ponto a exploração desses recursos vão exatamente servir e trazer dividendos positivos para o Brasil. Né? Então, como a gente já tinha citado anteriormente, os produtores principais, e nosso Rio Grande do Norte está nesse aí, além dos estados que eu já havia citado. E no Brasil, a empresa estatal, né, que faz essa exploração do petróleo é a Petrobras. Ela foi criada na década de 50 do século passado e é uma política nacionalista criada naquela época justamente com o intuito de fazer com que as grandes riquezas, no caso aí minerais, né, o petróleo, ela fosse explorada pelo país e gerasse renda, gerasse lucro que pudesse circular dentro do país. Né? Então nós sabemos que ao longo dessa história da Petrobras nós tivemos muitos revés, mais recentemente nós tivemos operações, desvios de dinheiro, mas a Petrobras aqui trazendo a realidade do nosso estado, ela está encerrando suas atividades, né, nos campos, sobretudo em Mossoró e aquela região do Oeste Potiguar, mas que naturalmente deixou sua marca, né? E hoje, a partir do próximo ano, novas empresas locais é que vão dar continuidade a essas atividades. Nós sabemos que além dessas fontes, né, de energia, aqui é produzida a partir da água, né, através das hidrelétricas, a partir do petróleo, nós vamos ter também, mais recentemente, as chamadas fontes de energias limpas. E aqui o nosso estado também vai se destacar na produção de energia eólica, né, tendo em vista a sua localização, a chamada esquina do continente, né, então é um local estratégico que justamente faz com que a produção eólica ela se torne mais, digamos assim, mais acentuada, ela se torne mais acelerada e que naturalmente ela seja viável. Né? Nós temos também um crescimento nos últimos anos, né, do investimento nas placas de captação de energia solar, que é também considerado uma energia limpa, né, e que são fontes de energia alternativa, que foram criadas, que foram pensadas exatamente para que o país não ficasse tão dependente das fontes anteriores que eu falei. E como nós sabemos, elas não geram tantos impactos como as mencionadas anteriormente geram. Né? Nós sabemos que a produção da energia elétrica a partir das hidroelétricas ela gera como é que eu posso aqui mencionar? Ela vai gerar muitas questões localizadas porque primeiro tem que desmatar uma área, tirar todo aquele hábitat que existia ali com as espécies animais e vegetais para dar lugar a um lago artificial. Então aí já gerou vários problemas ambientais. E depois vai também gerar muitas vezes cidades, vão ser cobertas por essas águas, enfim. E a energia e o petróleo, né, que é uma fonte de energia fóssil, né, gerada pela decomposição de vegetais e animais de muitos e muitos tempos passados, né, de eras pré-cambrianas
eras geológicas passadas. Esse sim que na sua utilização vai liberar gases poluentes, né, e que são causadores do aquecimento global. Então, essas novas fontes de energia que vêm sendo estimuladas e que vêm sendo fruto de investimento, elas são exatamente para tentar diminuir, né, as agressões ao meio ambiente e diversificar, né? Recentemente, agora o estado do Amapá, isso é notícia nacional, né? Ele está passando por uma crise energética, né? De uma hora para outra, a capital, principalmente a maior cidade do estado, ficou sem energia. Deu um colapso lá no sistema e, né, então o ponto positivo de ter essa variedade de fontes é justamente para que problemas como aquele não sejam recorrentes em nosso país. Aí a gente poderia também citar outras fontes, né, como está aqui no material, o carvão mineral é uma fonte de energia. A gente precisa entender que esse carvão mineral não é aquele carvão que a gente utiliza em casa, aquele é o vegetal. O carvão mineral ele é retirado do subsolo, mais ou menos num processo parecido com a extração de petróleo, né? Então o estado brasileiro que se destaca nessa produção é Santa Catarina, mesmo o carvão mineral do Brasil não tendo um poder calorífero como os de outros países, né? Então ele não consegue aquecer bastante. Mas também por ser fruto de um fóssil, ele acaba gerando muitas agressões ao meio ambiente. Temos o gás natural, que o nosso estado também se destaca na produção, né? Sobretudo a cidade de Guamaré. E há uns 10 ou 15 anos atrás, a classe política tentou até fazer. Nós sabemos que a atividade econômica, uma das atividades econômicas que predomina aqui na região Seridó, é a atividade ceramista, né? Então, é uma atividade totalmente, a gente já viu isso em outro encontro, né? Que agride todos os seus processos, ele agride o meio ambiente, né? Porque utiliza a argila, que é o solo fértil. Depois queima a lenha e ainda gera a lenha, né? Que é a mata nativa, e ainda gera a poluição atmosférica. Então, há uns anos atrás, a classe política tentou fazer os gasodutos, trazendo o gás de Guamaré para poder aquecer aqui os fornos de cerâmica, só que não sei, assim, ao certo eu não sei. Eu sei que foi noticiado na mídia que ficaria inviável para os donos de cerâmica, né? Eu sei que não conseguiram concretizar. Mas o gás natural, muita gente aqui no nosso meio já utiliza, já fizeram uma conversão dos seus automóveis, né? Porque ele é mais econômico, né? E colocaram os automóveis para, principalmente quem trabalha como taxista, né? Que precisa ter um lucro melhor, então acaba fazendo essa conversão. Mas também é uma outra fonte de energia existente no nosso país. E os estados que se destacam aí são Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, São Paulo, Espírito Santo, Ceará e Paraná. E o Brasil não consegue produzir toda a sua demanda, né? Então ele acaba importando uma parte do gás da Bolívia, né? Foi até construído um gasoduto na década passada. É o chamado gasoduto Brasil-Bolívia, que inicia lá próximo a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e chega até São Paulo e ainda vai até o Rio Grande do Sul. O Brasil, nessa cartografia que a gente visualiza, né, tem o Rio Grande do Norte é o quinto maior produtor de gás natural, de reservas, né? O maior é o estado do Amazonas. Então, mesmo a gente vendo esse material que dizia que o Brasil tem uma grande quantidade de reservas de gás, mas a gente ainda tem a necessidade de importar o gás da Bolívia, tendo em vista que como nós temos uma população muito grande e muitas atividades econômicas, o que a gente produz e o que a gente beneficia ainda não tem sido suficiente. E como existe no continente sul-americano, existe um processo de integração, sobretudo a partir do Mercosul, então buscou-se essa integração, né? A Bolívia produz o gás que não consome, ou seja, mais do que a sua necessidade, então ela acaba importando para o Brasil. A energia nuclear é outra possibilidade de produção de energia, essa é um pouco, digamos assim, perigosa, entre aspas, né? Tendo em vista que no Brasil nós temos as usinas nucleares em Angra dos Reis, né? Angra 1, 2 e 3. E o perigo que essa fonte de energia causa é porque se ela tiver algum acidente nuclear lá e entrar em atividade, aliás, entrar em contato com a atmosfera terrestre, com a sociedade, ela pode causar danos
irreversíveis e que vão perdurar por muito tempo. Basta a gente lembrar de Chernobyl, né, que aconteceu no ano de 1985 e ainda hoje, né, as pessoas daquelas regiões próximas têm problemas provenientes desse acidente nuclear. Né? Então, por isso que eu digo que essa fonte de energia ela não é muito recomendada. Porém, no Brasil a gente já tem essas 3 usinas em atividade. Aí a gente tem uma imagem, né, de todo o parque tecnológico que foi preciso construir para a sua execução. E vamos ter outras informações, mas essas informações elas não são tão relevantes, né? Para a gente saber como é que se dá toda essa produção de energia, para a gente saber como é que se dá todas essas atividades. Né? Então ela é talvez a mais perigosa, a mais complexa para causar problemas ambientais. Temos também a produção de combustíveis a partir de elementos vegetais, né, como o álcool, que já foi incentivado, e o Brasil é um dos grandes produtores de álcool etílico. Né, já teve, em governos passados existiu a tentativa de produzir energia a partir da mamona, porém não foi viável, né, esse projeto, acabou deixando de ser inexistente. Né. Aí vamos ter também o xisto, que é outro tipo de combustível, que é outro tipo de recurso de petróleo que pode também gerar energia, mas no Brasil a gente tem pouca quantidade. E chegamos a esse gráfico aí onde nós vamos ver que 86% da energia utilizada no Brasil é proveniente das hidroelétricas, 12,4% das usinas térmicas e apenas 1,2% das usinas nucleares. Então a gente ainda é bastante dependente da energia hidroelétrica. E o problema maior é esse, porque como a gente está passando por um processo de mudanças climáticas, onde o regime de chuvas ele está mudando, quando as chuvas não chegam, então acaba causando toda essa problemática. Então a gente vai concluindo por aqui, né? E só para a gente revisar e fechar, nós falamos sobre as principais fontes de energia que existem no nosso país, sendo a principal a energia hidroelétrica, que é produzida a partir do acúmulo de águas em lagos artificiais, né, no qual chega até as nossas casas. Então vocês continuem ligados no projeto Conecte Enem e até o nosso próximo encontro.